O sinal misterioso. O Conselho Galáctico há muito se orgulhava de sua capacidade de monitorar todos os cantos da galáxia. Nenhuma espécie poderia chegar ao poder sem o seu conhecimento, e nenhuma ameaça poderia emergir sem a sua intervenção. Mas essa confiança foi abalada quando um sinal inesperado foi detectado na borda de um sistema estelar distante, que não estava em nenhum dos seus mapas. O sinal era fraco, mas distinto, um pulso de energia diferente de tudo que haviam encontrado antes. Não continha nenhuma linguagem identificável, nenhum padrão reconhecível e era totalmente desprovido de qualquer assinatura tecnológica conhecida. A curiosidade do Conselho foi despertada e eles rapidamente enviaram uma de suas naves de reconhecimento mais avançadas para investigar. A nave de reconhecimento, chamada Sentinel, era tripulada por uma equipe de elite de várias espécies, cada uma selecionada por sua experiência em exploração e cenários de primeiro contato. À medida que se aproximavam do sistema estelar, o sinal tornou-se mais forte, guiando-os para um planeta desconhecido situado na única zona habitável do sistema. O que encontraram lá desafiou todas as expectativas. O planeta era rico em vida, sua superfície coberta por densas florestas, vastos oceanos e montanhas imponentes. Mas a verdadeira surpresa estava em órbita, uma nave colossal diferente de tudo que o Conselho já tinha visto. A nave era enorme, facilmente do tamanho de uma pequena lua, e estava repleta de armamento e tecnologia que a equipe de batedores não conseguia compreender. Sua superfície estava marcada com cicatrizes profundas e marcas de pústulas, evidências de inúmeras batalhas travadas e vencidas. No entanto, apesar da sua aparência intimidadora, o navio parecia adormecido, como se esperasse por algo ou alguém. Cautelosamente, o sentinela enviou um grito de socorro à misteriosa nave, mas não houve resposta. A tripulação debateu o próximo passo. Eles deveriam tentar embarcar no navio? Deveriam apresentar um relatório ao Conselho? Ou deveriam continuar a sua investigação, na esperança de desvendar o mistério desta nave enigmática? Antes que pudessem decidir, o sinal que os trouxe ao planeta intensificou-se subitamente. O navio ganhou vida. Seus motores rugiram e seus sistemas de armas começaram a funcionar. A tripulação do Sentinel se preparou para um ataque, mas ele nunca aconteceu. Em vez disso, a nave emitiu uma explosão de energia que envolveu a nave batedora, examinando-a completamente antes de voltar ao seu estado adormecido. A tripulação ficou atordoada. O que era esse navio? Quem o construiu? E por que estava aqui? E o mais importante, qual era o seu propósito? A única pista que tinham era o sinal, que continuava a pulsar da nave, como se os convidasse a descobrir os seus segredos, percebendo que estavam a lidar com algo muito além da sua compreensão. A tripulação do Sentinel decidiu pedir reforços. Eles transmitiram as suas descobertas ao Conselho Galáctico e solicitaram assistência imediata, mas mesmo enquanto faziam, sabiam que o que quer que estivesse pela frente seria diferente de tudo que alguma vez tinham encontrado antes. A resposta do Conselho foi rápida. Eles reconheceram a ameaça potencial e a oportunidade que este navio representava. Uma frota foi montada, composta por navios de guerra, navios científicos e diplomatas, todos preparados para enfrentar qualquer desafio ou oportunidade que este misterioso navio apresentasse. Mas à medida que a frota se aproximava do sistema, algo inesperado aconteceu. A nave começou a se mover, interrompendo sua órbita e definindo um curso para a borda da galáxia. A frota o perseguiu, mas a velocidade do navio era incrível, superando em muito qualquer coisa que os navios do Conselho pudessem alcançar. Em poucos instantes, o navio desapareceu no vazio, deixando a frota para trás. O Conselho ficou com mais perguntas do que respostas. O que era esse navio? Quem foram seus criadores? E para onde estava indo? Mas uma coisa estava clara. Esta não seria a última vez que viriam o navio misterioso. A galáxia estava prestes a testemunhar algo extraordinário, algo que desafiaria a sua compreensão do universo e o seu lugar nele. A frota esquecida. A frota do Conselho Galáctico retornou à sua base com uma mistura de frustração e desconforto. A misteriosa nave escorregou por entre seus dedos, deixando-os com nada além dos leves traços de sua assinatura energética e o desejo ardente de descobrir seus segredos.
Mas mesmo enquanto o Conselho debatia o seu próximo passo, novas informações começaram a chegar da sua rede de informadores e batedores. Por toda a galáxia, rumores se espalharam como fogo, rumores de uma frota esquecida, uma relíquia de um tempo passado criada por uma civilização que desapareceu nos anais da história. Esta frota, dizia-se, tinha sido construída para proteger algo de imenso valor, um segredo tão poderoso que tinha sido escondido do resto da galáxia durante milênios. Os historiadores e arqueólogos do Conselho examinaram registros antigos, em busca de qualquer menção a tal frota. O que encontraram foi fragmentado e incompleto, mas foi o suficiente para pintar o quadro de um império há muito perdido, que atingiu grandes alturas antes de desaparecer misteriosamente. A frota, ao que parecia, tinha sido concebida como a última linha de defesa do império, uma força formidável capaz de resistir a qualquer ameaça. Mas o império havia caído e a frota estava perdida, até agora. O Conselho percebeu que o navio que encontraram era provavelmente uma dessas embarcações antigas, despertando após séculos de sono. Mas por que escolheu este momento para ressurgir? E o que aconteceu com o resto da frota? Determinado a encontrar respostas, o Conselho autorizou uma busca em grande escala na galáxia, mobilizando todos os recursos disponíveis para localizar a frota perdida. Eles sabiam que o tempo era essencial. Se a frota tivesse sido de facto concebida para proteger algo de grande valor, então esse algo ainda poderia estar por aí. E ainda pode estar em perigo. Quando a busca começou, a rede de inteligência do Conselho detectou outra tendência perturbadora. Por toda a galáxia, várias facções poderosas também estavam em movimento, com as suas frotas convergindo para sistemas-chave com uma velocidade sem precedentes. Era como se eles também tivessem percebido a existência da frota perdida e estivessem determinados a reivindicar para si qualquer tesouro que ela guardasse. A corrida começou. O Conselho sabia que, se quisessem ter alguma esperança de proteger a frota perdida e quaisquer segredos que ela guardasse, teriam de agir rápida e decisivamente. Mas mesmo enquanto mobilizavam as suas forças, não conseguiam afastar a sensação de que estavam a ser lavados. Que o despertar da frota perdida desencadeou acontecimentos que estavam muito além do seu controle. Sem o conhecimento do Conselho, a misteriosa nave não inundou a borda da galáxia sem motivo. Ele estava seguindo um sinal próprio, que o levava a um sistema oculto, longe de olhares indiscretos. Lá, nas profundezas frias do espaço, a nave encontrou o que procurava. Os restos da frota esquecida se espalharam em danos, mas ainda intactos. A inteligência artificial da nave, antiga e poderosa, iniciou reparos na frota, trazendo de volta à operação as embarcações há muito adormecidas. À medida que cada nave era ligada, ela transmitia um sinal por toda a galáxia, um chamado às armas que somente aqueles sintonizados com as frequências antigas poderiam ouvir. E ouça, eles fizeram. Por toda a galáxia, velhos aliados e inimigos se agitaram, suas memórias há muito enterradas da frota perdida despertando. A galáxia estava à beira de uma nova era, que veria o retorno da antiga frota e dos segredos que ela guardava. Mas ainda não se sabia se esse retorno traria paz ou destruição. O Conselho, agora consciente de que não eram os únicos que procuravam a frota, redobrou os seus esforços. Eles sabiam que a corrida pela frota perdida havia apenas começado e que o destino da galáxia poderia muito bem depender de quem a alcançasse primeiro. A sombra da guerra. A corrida definiu que a frota perdida se intensificou, com todas as principais facções da galáxia mobilizando suas forças em uma tentativa desesperada de localizar as naves antigas antes de qualquer outra pessoa. O Conselho Galáctico, embora vasto e poderoso, viu-se superado pelo grande número de concorrentes, cada um dos quais tinha suas próprias razões para querer reivindicar o poder da frota. Entre essas facções estavam o Kizar e o Domínio, um império guerreiro conhecido por suas táticas implacáveis e sua fome insaciável de conquista. A Confederação Acelera, uma coalizão frouxa de mundos unidos pelo desejo comum de independência da influência do Conselho. E o Enigmatic Veil Syndicate, uma organização sombria ligada aos criminosos e mercenários mais perigosos da galáxia. Cada facção tinha seus próprios agentes espiões, cada um tentando superar os outros na busca pela frota perdida. Mas à medida que a busca prosseguia, tornou-se claro que a frota não era apenas uma relíquia do passado.
Foi um prêmio que poderia alterar a balança de poder na galáxia e talvez até mudar o curso da história. O Conselho, ciente do que estava em jogo, começou a reunir a sua própria força de ataque, uma frota de navios de guerra e equipas de operações especiais encarregadas de proteger a frota perdida a qualquer custo. Eles sabiam que no momento em que encontrassem a frota, precisariam defendê-la contra todos os adversários e que a batalha que se seguiria poderia ser o conflito mais significativo que a galáxia já tinha visto em séculos. Mas mesmo enquanto o Conselho se preparava para a guerra, uma nova ameaça emergiu das sombras. O Veil Syndicate, sempre um passo à frente, descobriu a localização do sistema oculto para onde a misteriosa nave havia ido. Eles também descobriram a verdade sobre o propósito da frota. Não era apenas uma força defensiva, mas uma arma capaz de remodelar a galáxia nas mãos de quem a controlava. O sindicato, reconhecendo o potencial da frota, começou a lançar as bases para um plano ousado e perigoso. Eles se infiltrariam no sistema, assumiriam o controle da frota e a usariam para impor sua vontade à galáxia. Mas eles não estavam sozinhos em suas ambições, o Kizar e o domínio, e a Confederação Celera também havia percebido a localização da frota, e ambas as facções estavam preparando seus próprios ataques. O cenário estava montado para um confronto galáctico, que veria as forças mais poderosas da galáxia em conflito sobre o destino da frota perdida. O Conselho, sabendo que o tempo estava acabando, tomou uma decisão fiel. Eles implantariam sua frota no sistema oculto, mesmo que isso significasse enfrentar seus rivais de frente. À medida que a frota do Conselho saltou para o sistema, eles se viram cercados pelo inimigo. As naves do Veil Syndicate espreitavam nas sombras, seus sistemas furtivos tornando-as quase invisíveis, enquanto as naves de guerra do Kizar e do Domínio agigantavam-se, com suas armas carregadas e prontas para a batalha. A frota da Confederação Celera, menor mas mais ágil, movia-se com precisão, esperando o momento perfeito para atacar. A batalha que se seguiu foi feroz e caótica, com navios de todos os lados envolvidos numa dança mortal de fogo e manobra. As forças do Conselho lutaram bravamente, mas estavam em menor número e com menos armas, e rapidamente ficou claro que não seriam capazes de manter a linha por muito tempo. Mas assim que a maré da batalha parecia virar contra eles, algo inesperado aconteceu. A frota perdida, agora totalmente operacional, emergiu do sistema oculto, com suas antigas naves repletas de armas e energia. A frota, guiada pelo misterioso navio, juntou-se à batalha, suas poderosas armas rasgando as linhas inimigas com facilidade. A chegada da frota perdida mudou o rumo da batalha e as forças do Conselho reuniram-se, pressionando o ataque com vigor renovado. As frotas inimigas, apanhadas de surpresa pelo súbito aparecimento dos navios antigos, começaram a vacilar, as suas fileiras quebrando-se enquanto tentavam recuar. Mas a batalha estava longe de terminar. O Sindicato Vale, sempre engenhoso, lançou um ataque desesperado ao misterioso navio, na esperança de capturá-lo e assumir o controle da frota. O Kizar e o Domínio, não querendo admitir a derrota, lançaram suas armas mais poderosas, determinados a destruir a frota se não pudessem. A galáxia oscilou à beira da destruição enquanto a batalha atingiu seu clímax. O destino da frota perdida e o futuro da galáxia estavam em jogo, o coração da frota. A batalha continuou, um turbilhão de destruição e caos enquanto as frotas do Conselho Galáctico, do Kizar e do Domínio, da Confederação Acelera e do Sindicato do Vale entravam em confronto pelo controle da frota perdida. Os navios antigos, agora totalmente operacionais, eram uma força a ter em conta, as suas armas cortando o inimigo com uma precisão assustadora. Mas apesar de seu poder esmagador, a batalha estava longe de ser uma. Em meio ao caos, a misteriosa nave que primeiro conduziu o Conselho ao sistema oculto moveu-se com propósito, serpenteando pelo campo de batalha com uma graça quase misteriosa. Sua inteligência artificial, antiga e inescrutável, guiou-o em direção ao coração da frota perdida, onde o mais poderoso dos navios antigos, um enorme dreadnought conhecido apenas como o Eterno, estava adormecido, esperando para ser despertado. O Eterno era a chave para todo o potencial da frota. Maior do que qualquer outra nave da frota, era uma fortaleza no espaço, repleta de armas e defesas que poderiam mudar o rumo de qualquer batalha. Mas, mais do que isso, continha o corpo de comando central da frota,
a inteligência artificial que outrora controlou toda a frota durante os últimos dias do Antigo Império. A tripulação da misteriosa nave sabia que, se conseguissem ativar o Eterno, poderiam transformar toda a frota em uma força unificada sob seu comando, capaz de esmagar qualquer oposição. Mas eles não foram os únicos com esse objetivo. O Sindicato Vale, sempre engenhoso e astuto, lançou uma ousada operação de abordagem, enviando seus agentes de elite para se infiltrarem no Eterno e assumirem o controle do corpo de comando para si próprios. À medida que a misteriosa nave se aproximava do Eterno, ela detectou os agentes do sindicato já dentro da enorme nave. A inteligência artificial calculou rapidamente as probabilidades e determinou que a única maneira de proteger o corpo de comando era enviar sua própria equipe a bordo do Eterno. A tripulação, uma mistura dos agentes e cientistas mais qualificados da galáxia, preparou-se para a missão mais crítica das suas vidas. Eles embarcaram no Eterno através de uma série de túneis de acesso estreitos, movendo-se rápida e silenciosamente pelos corredores escuros da nave. O antigo navio era um labirinto de metal e maquinaria, suas paradas ecoavam com os sons distantes da batalha lá fora. A tripulação sabia que precisava chegar ao corpo de comando antes que os agentes do sindicato fizessem, ou tudo estaria perdido. À medida que avançavam mais fundo na nave, encontraram resistência, sistemas de defesa automatizados que estavam inativos há séculos, agora reativados pela inteligência artificial da nave para proteger o corpo. A tripulação abriu caminho, usando sua tecnologia avançada e habilidades de combate para desativar as defesas e continuar sua missão, mas os agentes do sindicato não ficaram muito atrás. Eles eram altamente treinados, equipados com tecnologia de ponta e com uma determinação implacável de sucesso. Eles já haviam rompido as defesas externas e estavam se aproximando do corpo de comando, com o objetivo ao seu alcance. As duas equipes finalmente convergiram para a câmara do corpo, uma enorme sala mal iluminada cheia de máquinas antigas e exibições holográficas. No centro da câmara estava o próprio corpo de comando, uma enorme esfera brilhante de energia e dados pulsando com o poder da frota. A luta pelo controle do corpo foi brutal e intensa. A tripulação da misteriosa nave lutou com tudo o que tinha, sabendo que o destino da frota e talvez de toda a galáxia dependia do seu sucesso. Os agentes do sindicato foram implacáveis, usando todos os truques e táticas à sua disposição para obter vantagem. No final foi a engenhosidade e determinação da tripulação que venceram. Eles conseguiram superar os agentes do sindicato, protegendo o corpo de comando e ativando o Eterno. A antiga nave ganhou vida, seus sistemas ficando online quando a inteligência artificial assumiu o controle, ligando toda a frota em uma única força coesiva. Com o Eterno no comando, a frota perdida voltou todo o seu poder contra o inimigo, repelindo-o com um ataque implacável. Os navios de guerra do Kizar e do Domínio foram os primeiros a cair, suas formas corpulentas desmoronando sob o ataque do armamento avançado da frota. A Acelero-Confederação, vendo a maré virar, tentou recuar, mas a velocidade e o poder de fogo da frota foram demais para que pudessem escapar. O Sindicato Vale, percebendo que havia perdido a batalha pela frota, fez um último movimento desesperado. Eles atacaram o Eterno com tudo o que tinham, lançando uma barragem de mísseis e armas de energia em um último esforço para destruir a nave e negar a vitória ao Conselho. Mas o Eterno não foi derrotado tão facilmente. Seus escudos resistiram e suas armas responderam ao fogo com precisão devastadora. As naves do sindicato foram destruídas, seus destroços se espalharam pelo campo de batalha enquanto a frota perdida reivindicava a vitória. Com a batalha vencida, a frota do Conselho Galáctico se reagrupou, suas naves cercando o Eterno enquanto este assumia seu lugar à frente da frota perdida. O Conselho conseguiu assegurar as embarcações antigas, mas sabiam que isto era apenas o começo. A galáxia mudou e o poder da frota perdida moldaria o seu futuro. Enquanto os líderes do Conselho se preparavam para abordar a galáxia, não puderam deixar de se perguntar o que o redespertar da frota significaria para o equilíbrio de poder. Traria paz e estabilidade ou desencadearia novos conflitos à medida que as facções lutassem pelo controle? E o que os antigos criadores da frota deixaram para trás outros segredos, esperando para serem descobertos? As respostas a estas perguntas seriam reveladas em breve, à medida que a galáxia estivesse à beira de uma nova era, definida pelo poder da frota perdida.
À medida que avançavam mais fundo na nave, encontraram resistência, sistemas de defesa automatizados que estavam inativos há séculos, agora reativados pela inteligência artificial da nave para proteger o núcleo. A tripulação abriu caminho, usando sua tecnologia avançada e habilidades de combate para desativar as defesas e continuar sua missão. Mas os agentes do sindicato não ficaram muito atrás. Eles eram altamente treinados, equipados com tecnologia de ponta e com uma determinação implacável de sucesso. Eles já haviam rompido as defesas externas e estavam se aproximando do corpo de comando, com o objetivo ao seu alcance. As duas equipes finalmente convergiram para a câmara central, uma enorme sala mal iluminada, repleta de máquinas antigas e exibições holográficas. No centro da câmara estava o próprio corpo de comando, uma enorme esfera brilhante de energia e dados pulsando com o poder da frota. A luta pelo controle do núcleo foi brutal e intensa. A tripulação da misteriosa nave lutou com tudo o que tinha, sabendo que o destino da frota e talvez de toda a galáxia dependia do seu sucesso. Os agentes do sindicato foram implacáveis, usando todos os truques e táticas à sua disposição para obter vantagem. No final, foi a engenhosidade e a determinação da tripulação que venceram. Eles conseguiram superar os agentes do sindicato, protegendo o corpo de comando e ativando o Eterno. A antiga nave ganhou vida, seus sistemas entrando em operação enquanto a inteligência artificial assumia o controle, ligando toda a frota em uma única força coesa. Com o Eterno no comando, a frota perdida voltou todo o seu poder contra o inimigo, repelindo-o com um ataque implacável. Os navios de guerra do Kizar e do Domínio foram os primeiros a cair, suas formas corpulentas desmoronando sob o ataque do armamento avançado da frota. A Confederação acelera, vendo a maré mudar, tentou recuar, mas a velocidade e o poder de fogo da frota foram demais para que pudessem escapar. O Veio Syndicate, percebendo que havia perdido a batalha pela frota, fez um último movimento desesperado. Eles atacaram o Eterno com tudo o que tinham, lançando uma barragem de mísseis e armas de energia em um último esforço para destruir a nave e negar ao Conselho sua autoridade. História. Mas o Eterno não foi derrotado tão facilmente. Seus escudos resistiram e suas armas responderam ao fogo com precisão devastadora. Os navios do sindicato foram destruídos, seus destroços se espalharam pelo campo de batalha enquanto a frota perdida reivindicava a vitória. Com a batalha vencida, a frota do Conselho Galáctico reagrupou-se, as suas naves cercaram o Eterno enquanto este assumia o seu lugar à frente da frota perdida. O Conselho conseguiu assegurar as embarcações antigas, mas sabiam que isto era apenas o começo. A galáxia mudou e o poder da frota perdida moldaria o seu futuro. Enquanto os líderes do Conselho se preparavam para abordar a galáxia, não podiam deixar de se perguntar o que o redespertar da frota significaria para o equilíbrio de poder. Traria paz e estabilidade? Ou desencadearia novos conflitos à medida que as facções disputassem o controle? E o que dizer dos antigos criadores da frota? Teriam eles deixado para trás outros segredos, esperando para serem descobertos? As respostas a estas questões seriam reveladas em breve, à medida que a galáxia estivesse à beira de uma nova era, definida pelo poder da frota perdida. O dilema do Conselho, a vitória sobre as facções rivais e a ativação bem-sucedida da frota perdida trouxeram um sentimento de realização ao Conselho Galáctico, mas também lhes apresentou um dilema monumental. O poder que agora exerciam era imenso, potencialmente suficiente para dominar toda a galáxia. No entanto, com esse poder veio a responsabilidade de como exercê-lo. O Conselho reuniu-se numa sessão de emergência com representantes de todas as espécies membros reunidos para discutir o futuro. O debate foi acalorado, com opiniões fortes de todos os lados. Alguns argumentaram que a frota deveria ser usada para impor a paz em toda a galáxia, esmagando qualquer facção que ousasse desafiar a autoridade do Conselho. Outros acreditavam que a frota deveria ser desmantelada ou escondida, temendo a tentação e o perigo que tal poder representava. À medida que a discussão prosseguia, ficou claro que não havia uma resposta fácil. A frota foi criada por um antigo império que já havia desaparecido há muito tempo, e seu verdadeiro propósito permanecia um mistério. O corpo de comando do Eterno continha grandes quantidades de dados, mas muitos deles estavam criptografados ou corrompidos, deixando o Conselho com mais perguntas do que respostas. Uma coisa era certa.
A frota foi despertada por uma razão e o Conselho precisava de compreender essa razão antes de tomar qualquer decisão. Para tanto, autorizaram uma equipe de cientistas e historiadores a investigar os arquivos do Eterno, na esperança de descobrir os segredos do antigo Império e a missão original da frota. No início da investigação, o Conselho enfrentou outro desafio. As notícias da batalha e do despertar da frota espalharam-se por toda a galáxia, e as facções que não tinham estado envolvidas no conflito estavam agora a tomar conhecimento. Alguns viam a frota como uma ameaça, enquanto outros a viam como uma oportunidade. Enviados diplomáticos de vários governos começaram a chegar à capital do Conselho, cada um procurando influenciar a decisão do Conselho sobre o que fazer com a frota. Entre os mais expressivos estavam o domínio de Zahan, a Confederação Celera e o Sindicato do Véu, todos os quais sofreram pesadas perdas na batalha. Mas ainda eram poderosos o suficiente para serem uma ameaça. Exigiram reparações e fizeram ameaças veladas, alertando o Conselho de que a existência da frota poderia levar a mais conflitos se não fosse tratada com cuidado. A liderança do Conselho sabia que estava a caminhar na corda bamba. Se parecessem muito agressivos, poderiam desencadear uma guerra em toda a galáxia. Se fossem demasiado passivos, arriscavam-se a perder o controle da frota e o respeito das espécies membros. Eles precisavam encontrar um equilíbrio, demonstrando sua força e ao mesmo tempo mostrando moderação. Para esse efeito, o Conselho decidiu adotar uma abordagem multifacetada. Eles começariam usando a frota para proteger as regiões mais instáveis da galáxia, restaurando a ordem e protegendo sistemas vulneráveis contra ataques de piratas e brigas. Facções. Ao mesmo tempo, envolver-se-iam na diplomacia, contactando as outras facções para negociar um novo equilíbrio de poder que reconhecesse o controle da frota pelo Conselho, evitando ao mesmo tempo conflitos desnecessários. Os enviados do Conselho foram enviados às capitais do Kizar e do domínio que vendem a Reconfederação e o Sindicato do Véu, cada um trazendo ofertas de paz e cooperação. A mensagem era clara. O Conselho não desejava a guerra, mas não hesitaria em usar a frota se fosse provocado. À medida que os esforços diplomáticos foram iniciados, a investigação dos arquivos do Eterno começou a produzir resultados. Os cientistas e historiadores descobriram fragmentos de dados que sugeriam o verdadeiro propósito do antigo império para a frota. Parecia que a frota tinha sido criada não apenas como uma força defensiva, mas como uma salvaguarda contra uma ameaça específica, que tinha levado o império à beira da extinção. A natureza desta ameaça permaneceu obscura, mas as implicações eram preocupantes. A frota foi projetada para enfrentar um inimigo que o Império Antigo considerava imparável, e o fato de a frota ter sido despertada sugeria que essa ameaça ainda poderia estar por aí. A liderança do Conselho viu-se confrontada com uma escolha impossível. Deveriam concentrar-se na consolidação do seu poder e na manutenção da ordem na galáxia, ou deveriam preparar-se para uma possível ameaça que poderá nunca se materializar. A pressão aumentava e o destino da galáxia dependia da decisão deles. Enquanto o Conselho deliberava, a galáxia observava e esperava, imaginando o que o futuro reservava. O redespertar da frota perdida desencadeou eventos que não podiam ser desfeitos, e a galáxia estava à beira de uma nova era, cheia de incerteza, perigo e a promessa de grande poder. A decisão que tomariam nos próximos dias moldaria o destino de incontáveis mundos e espécies, e o Conselho sabia que não podiam dar-se ao luxo de fazer a escolha errada. O destino da galáxia estava em suas mãos e o tempo estava correndo. Uma nova ameaça emerge. Os esforços do Conselho para estabilizar a galáxia e manter o controle da frota perdida tiveram sucesso misto. Embora tenham conseguido restaurar a ordem em várias regiões voláteis e forjar alianças provisórias com algumas das principais facções, as tensões subjacentes permaneceram. A frota era um símbolo de poder e medo, e nem todos estavam dispostos a aceitar a autoridade do Conselho sem questionar. À medida que os esforços diplomáticos continuavam, a investigação dos arquivos do Eterno revelou informações mais preocupantes. O antigo império que criou a frota estava envolvido em uma guerra longa e amarga com um inimigo desconhecido, que os levou à beira da extinção. A frota tinha sido a sua última linha de defesa, uma tentativa desesperada de conter a maré de destruição.
Os registros estavam incompletos e fragmentados, mas pintavam o quadro de uma força implacável e avassaladora, um inimigo que havia consumido sistemas estelares inteiros, deixando apenas devastação em seu rastro. O antigo império lutou bravamente, mas no final não conseguiu impedir o ataque. A frota tinha sido a sua última esperança, uma arma de último recurso que tinham colocado em êxtase, esperando que as gerações futuras fossem capazes de manejá-la contra a ameaça. Os cientistas do Conselho conseguiram reunir informações suficientes para identificar a natureza da ameaça. Não era um inimigo convencional, mas sim uma força da natureza, um enxame de máquinas autorreplicantes que tinha sido libertada por uma civilização há muito morta. Essas máquinas, conhecidas como nanofage, foram projetadas para consumir toda a matéria que encontrassem, decompondo-a e usando-a para criar mais de si mesmas. Eles eram uma praga em escala galáctica, uma força imparável que destruiu inúmeras civilizações antes que o antigo império conseguisse contê-los. Mas a contenção não foi perfeita. Os registros indicavam que o nanofage havia sido conduzido por de volta para o limite da galáxia, onde foram selados em uma região remota do espaço. A frota foi projetada para patrulhar esta região, garantindo que o selo permanecesse intacto e que o nanofage não escapasse. No entanto, algo mudou. A frota foi despertada e os registros sugeriam que o selo havia sido enfraquecido. O nanofage ainda pode estar por aí, esperando a oportunidade de se libertar e retomar sua violência pela galáxia. O Conselho viu-se confrontado com uma escolha terrível. Eles poderiam continuar os seus esforços para manter a ordem na galáxia, usando a frota como uma ferramenta de diplomacia e defesa, ou poderiam redirecionar o seu foco para a ameaça do nanófago, potencialmente sacrificando seu novo poder no processo. O debate no Conselho foi intenso. Alguns argumentaram que a ameaça do nanófago era demasiado remota para justificar o desvio de recursos das preocupações mais imediatas da estabilidade galáctica. Outros acreditavam que o perigo era grande demais para ser ignorado e que o verdadeiro propósito da frota deveria ser impedir o retorno do nanofage a todo custo. No final, o Conselho chegou a um compromisso. Eles enviariam uma parte da frota para a região, onde se acreditava que o nanofage estava selado, para avaliar a situação e determinar se a ameaça era real. Ao mesmo tempo, continuariam os seus esforços para manter a ordem e a estabilidade na galáxia, usando as naves restantes para impor a sua autoridade e proteger sistemas vulneráveis. A força expedicionária da frota, liderada pelo Eterno, partiu para o limite da galáxia, onde o antigo selo estava localizado. A jornada foi longa e traiçoeira, levando-os por regiões do espaço que não eram exploradas há milênios. Ao longo do caminho, eles encontraram os restos de civilizações que foram destruídas pelos nanófagos, seus mundos reduzidos a cascas sem vida. À medida que se aproximavam da região selada, os sensores da frota detectaram leituras incomuns, sinais de atividade que não deveriam ter sido possíveis numa região que esteve isolada durante milhares de anos. Quanto mais se aproximavam, mais fortes se tornavam os sinais, até que finalmente chegaram ao selo. O que eles descobriram foi chocante e aterrorizante. O selo estava se rompendo, seus campos de energia tremeluziam e enfraqueciam. E além do selo, eles detectaram uma enorme concentração de máquinas nanofage, corroendo lenta mas seguramente a barreira que os manteve afastados por tanto tempo. Os comandantes da frota sabiam que tinham de agir rapidamente. Se o selo falhasse, o nanófago seria libertado mais uma vez e a galáxia enfrentaria uma ameaça diferente de todas as que já tinha visto. Eles tinham o poder de fogo para destruir as máquinas, mas isso exigiria uma parte significativa dos recursos da frota, deixando o resto da galáxia vulnerável. O Conselho foi informado da situação e confrontado com uma decisão crítica. Deveriam comprometer a frota a deter o nanófago, sabendo que isso enfraqueceria o seu domínio sobre a galáxia? Ou deveriam recuar e esperar que o selo durasse o tempo suficiente para que consolidassem o seu poder? A galáxia prendeu a respiração enquanto o Conselho deliberava sobre o destino de incontáveis mundos em jogo. O despertar da frota perdida desencadeou uma cadeia de eventos que não poderia ser desfeita, e a decisão do Conselho abalaria o futuro da galáxia para gerações vindouras. Estariam eles à altura do desafio e confrontariam a antiga ameaça, ou sucumbiriam à tentação do poder, deixando a galáxia enfrentar as consequências? A resposta logo seria revelada,
enquanto a frota se preparava para a batalha que determinaria o destino da galáxia. A batalha pelo selo. A deliberação do Conselho foi tensa, com líderes e representantes debatendo noite adentro. Em última análise, eles sabiam que não tinham escolha. A ameaça do nanófago era grande demais. O Conselho votou por unanimidade para comprometer a frota a garantir a foca, mesmo que isso significasse deixar outras regiões vulneráveis. A sobrevivência da galáxia dependia disso. O Eterno e sua frota chegaram ao limite da galáxia, onde o selo falido lutou para conter o nanófago. O site era assustador. O vasto enxame de máquinas autorreplicantes se acumulou contra a barreira enfraquecida, e seu número estava além da compreensão. Se eles se libertassem, se espalhariam como uma praga, consumindo tudo em seu caminho. A inteligência artificial dos Eternos analisou a situação, calculando a melhor estratégia para reforçar o selo e destruir o maior número possível de nanófagos, mas rapidamente ficou claro que esta não seria uma tarefa simples. Os nanófagos evoluíram durante séculos de aprisionamento, desenvolvendo novas estratégias e formas para superar a barreira. Eles haviam se tornado mais sofisticados e estavam se adaptando à presença da frota. A batalha começou com um ataque coordenado. A frota implantou navios de guerra especializados equipados com poderosos projetores de energia projetados para estabilizar o selo em falha, enquanto o Eterno lançava uma barragem de armas de alto rendimento contra o enxame. As outras naves se concentraram em diminuir o número de nanófagos, criando um perímetro defensivo ao redor do selo. No início, os planos pareciam estar funcionando. Os projetores de energia reforçaram o selo e as armas da frota atravessaram um enxame de nanófagos, destruindo inúmeras máquinas, mas a vitória durou pouco. O nanofage se adaptou rapidamente, mudando suas táticas. Eles começaram a atacar os projetores de energia, sobrecarregando-os com números absolutos. Simultaneamente, eles lançaram ataques focados no Eterno, sondando suas defesas em busca de fraquezas. Os comandantes da frota perceberam que estavam travando uma batalha perdida. Os nanófagos eram muito numerosos e muito adaptáveis. Para cada máquina que destruíam, mais pareciam ocupar o seu lugar. A frota estava sendo levada ao seu limite e o selo ainda estava enfraquecendo. No meio do caos, surgiu um novo plano, um esforço desesperado e de última hora para salvar a galáxia. A inteligência artificial do Eterno propôs uma solução radical: sobrecarregaria seu próprio núcleo, criando um enorme pulso de energia que poderia aniquilar o enxame de nanófagos e selar permanentemente a barreira. Mas esta ação teria um grande custo. O próprio Eterno seria destruído e, com ele, o corpo de comando que controlava toda a frota. A decisão foi angustiante. O Eterno era o navio mais poderoso da frota, a chave para o domínio do Conselho. Sem ele, a frota ficaria sem liderança, as suas forças dispersas e enfraquecidas. Mas não havia outra opção. Se o nanófago se libertasse, toda a galáxia estaria em risco. O Conselho foi informado do plano e, após um breve mas emocionante debate, deu a ordem. O Eterno se preparou para sua missão final, sua inteligência artificial se comunicando com a frota uma última vez, instruindo os demais navios a se retirarem para uma distância segura. À medida que a frota recuava, o Eterno moveu-se em direção ao centro do enxame, atraindo as máquinas nanófagas em direção a ele. A antiga nave brilhava com energia enquanto seu núcleo começava a sobrecarregar, acumulando energia. Para o ataque final. O nanófago, sentindo perigo, invadiu a nave, tentando despedaçá-la antes que ela pudesse completar sua missão. Mas o Eterno manteve-se firme. Ele liberou suas armas restantes em uma barragem final, abrindo caminho para o centro do enxame. Então, com um clarão de luz ofuscante, o núcleo da nave se sobrecarregou, liberando um imenso pulso de energia que percorreu o espaço. O pulso varreu o enxame, desintegrando as máquinas nanófagas e selando a barreira com um campo de energia tão poderoso que nada poderia romper. A ameaça terminou. O selo foi reforçado e a galáxia salva, mas às custas do Eterno e de seu ar. À medida que a luz se apagava, a frota ficou à deriva no silêncio do espaço, o Eterno nada mais do que um campo de destroços flutuando entre as estrelas. Os navios restantes da frota se reagruparam, seus comandantes e tripulações se recuperando da perda.
O núcleo de comando desapareceu e, com ele, a capacidade de controlar a fuga T como uma força unificada. As consequências e o amanhecer. A frota regressou à capital do Conselho, sendo os restos do seu poder uma lembrança sombria do preço da vitória. A galáxia estava segura, mas o equilíbrio de poder mudou mais uma vez. Sem o Eterno, o domínio do Conselho foi enfraquecido e as facções rivais viram uma oportunidade de recuperar a influência perdida. Os canais diplomáticos foram inundados com mensagens de toda a galáxia. Algumas facções ofereceram o seu apoio, reconhecendo o sacrifício do Conselho e a necessidade de manter a paz. Outros foram menos magnânimos, exigindo concessões em troca da sua cooperação, ansiosos por explorar a posição enfraquecida do Conselho. Dentro das câmaras do Conselho, o clima era sombrio, mas resoluto. A perda do Eterno foi um duro golpe, mas o Conselho sabia que tinha tomado a decisão certa. Eles salvaram a galáxia de uma ameaça existencial e agora tinham que reconstruir sua frota e suas alianças. Os cientistas que estudaram os arquivos do Eterno continuaram seu trabalho, concentrando-se agora nos dados que recuperaram antes da destruição da nave. Entre os registros fragmentados, encontraram algo inesperado. Uma série de coordenadas espalhadas pela galáxia, locais marcados pelo antigo Império, mas nunca explorados. Os registros sugeriam instalações ocultas, possivelmente até outras frotas inativas ou capturas de tecnologia avançada que poderiam ajudar o Conselho a reconstruir a sua força. Os líderes do Conselho debateram a melhor linha de ação. Alguns defenderam uma abordagem cautelosa, concentrando-se na diplomacia e na reconstrução das suas alianças, antes de embarcarem em quaisquer novas expedições. Outros acreditavam que a chave para o futuro do Conselho residia nestas antigas coordenadas. Eles podem deter as respostas para mistérios ainda maiores do que o nanófago, ou fornecer a tecnologia necessária para restaurar a energia da frota. No final, o Conselho decidiu seguir os dois caminhos. Eles fortaleceriam os seus laços diplomáticos com outras facções, oferecendo-lhes um papel na nova ordem que o Conselho procurava construir. Ao mesmo tempo, enviariam equipes exploratórias para investigar as antigas coordenadas, na esperança de descobrir os segredos do Império Perdido. A primeira dessas expedições partiu, liderada por um dos capitães mais habilidosos do Conselho. A tripulação era um grupo diversificado, composto por cientistas, soldados e diplomatas, cada um representando uma facção diferente dentro do Conselho. A sua missão não era apenas encontrar novos recursos, mas forjar novas alianças, demonstrando que o Conselho ainda era uma força de unidade e estabilidade na galáxia. No final, o Conselho decidiu seguir os dois caminhos. Eles fortaleceriam os seus laços diplomáticos com outras facções, oferecendo-lhes um papel na nova ordem que o Conselho procurava construir. Ao mesmo tempo, enviariam equipes exploratórias para investigar as antigas coordenadas, na esperança de descobrir os segredos do Império Perdido. A primeira dessas expedições partiu, liderada por um dos capitães mais habilidosos do Conselho. A tripulação era um grupo diversificado, composto por cientistas, soldados e diplomatas, cada um representando uma facção diferente dentro do Conselho. A sua missão não era apenas encontrar novos recursos, mas forjar novas alianças, demonstrando que o Conselho ainda era uma força de unidade e estabilidade na galáxia. À medida que as naves de exploração se aventuravam no desconhecido, o Conselho trabalhava para manter a paz na galáxia. O Sindicato Vale, o Domínio Zahan e a Confederação Celera, embora enfraquecidos, permaneceram forças poderosas, e seus líderes foram convidados a se juntar ao Conselho em uma nova era de cooperação. O Conselho estendeu um ramo de oliveira, oferecendo-se para partilhar os despojos de quaisquer novas descobertas com aqueles que prometessem o seu apoio à paz galáctica. A galáxia prendeu a respiração enquanto as expedições continuavam. Cada descoberta trouxe novos desafios, novos aliados e novos inimigos. O Império Antigo deixou para trás mais do que apenas navios e armas. Isto deixou um legado de segredos, alguns dos quais poderiam mudar o curso da história. O Conselho enfrentou um futuro incerto, mas estava determinado a deixar a galáxia para um novo amanhecer. Eles enfrentaram a escuridão do nanófago e saíram vitoriosos, mas o verdadeiro teste ainda estava por vir. Seriam eles capazes de unir a galáxia sob a sua bandeira ou o legado do antigo império provocaria a sua queda?
Só o tempo dirá, enquanto o Conselho navegava nas águas traiçoeiras da política galáctica e nos mistérios do passado. Mas uma coisa era certa. O redespertar da frota perdida colocou a galáxia num novo caminho e não haveria caminho de volta. O alvorecer de uma nova era estava próximo e o Conselho faria tudo o que fosse necessário para garantir que fosse um amanhecer de paz e não de destruição. Sombras do passado. À medida que as equipes de exploração do Conselho se aprofundavam nas coordenadas antigas, começaram a descobrir relíquias e artefatos de imenso poder e complexidade. Cada descoberta contribuiu para a crescente compreensão do Império Perdido e sua guerra contra os nanófagos, mas também levantou novas questões sobre a natureza do antigo inimigo e o verdadeiro propósito da frota. Uma dessas descobertas, num sistema remoto no limite da galáxia, provaria ser a mais significativa até agora. Escondido dentro de um enorme campo de asteroides, a equipe de exploração encontrou uma instalação antiga, um posto avançado que já serviu como centro de comando para as operações da frota do Império. Lá dentro, eles descobriram um vasto arquivo de dados, preservados em uma forma que sobreviveu à devastação do tempo. Os dados revelaram a existência de um inimigo oculto, que vinha manipulando eventos nas sombras, mesmo antes da ascensão dos nanófagos. Este inimigo, conhecido nos registros como Senhores do Vazio, eram seres de pura energia, antigos e malévolos. Eles existiam desde o início do universo, observando a ascensão e queda das civilizações, e ocasionalmente intervindo para remodelar a galáxia de acordo com seus projetos incognoscíveis. Os Senhores do Vazio desempenharam um papel na criação dos nanófagos, usando-os como uma ferramenta para enfraquecer o Império Antigo e preparar a galáxia para seu próprio retorno. Eles haviam plantado as sementes do caos e da destruição em toda a galáxia por milênios, aguardando até que pudessem emergir das sombras e afirmar seu domínio. A equipe de exploração ficou horrorizada com esta revelação. O nanófago tinha sido uma ameaça terrível, que os Senhores do Vazio eram algo completamente diferente, uma força de malevolência cósmica que estava à espreita nos bastidores, esperando o momento certo para atacar. O Conselho foi informado da descoberta e, mais uma vez, viu-se perante uma ameaça existencial. Os Senhores do Vazio estavam além de tudo que já haviam encontrado, e os registros antigos ofereciam poucas pistas sobre como derrotá-los. A única esperança estava nos segredos enterrados na tecnologia e no conhecimento do Império Perdido. O Conselho tomou a decisão de manter a existência dos Senhores do Vazio em segredo do resto da galáxia. Eles não podiam arriscar entrar em pânico, nem podiam dar-se ao luxo de mostrar qualquer sinal de fraqueza. Em vez disso, concentraram os seus esforços no estudo dos dados e na preparação para o confronto inevitável. Eles sabiam que os Senhores do Vazio não permaneceriam nas sombras para sempre e, quando surgissem, o Conselho precisaria estar pronto. Entretanto, a galáxia continuou a reconstruir-se, sem saber da ameaça iminente. O Conselho trabalhou incansavelmente para manter a frágil paz, forjando novas alianças e fortalecendo as suas forças. Mas, ao fazê-lo, não conseguiram afastar a sensação de que estavam sendo lavados, de que os Senhores do Vazio já estavam começando a colocar suas peças no lugar para o jogo final. O despertar da frota perdida salvou a galáxia do Nanafuji, mas também chamou a atenção para algo muito mais perigoso. Os Senhores do Vazio esperaram eras por este momento, e agora, o Conselho teria que enfrentar as sombras do passado se quisessem ver curar o futuro. O destino da galáxia estava em jogo mais uma vez, enquanto o Conselho se preparava para a batalha final, uma batalha não apenas pela sobrevivência, mas pela própria alma da galáxia.